Glória a Deus. Glória a Deus. Quem quer ir além do normal? Quem quer sair do raso? Muito boa a música, gente. Muito boa a frase. Vamos além do normal. Vamos sair do raso, gente. Vamos mergulhar no rio de Deus. Pode projetar aquela imagem? Aleluia. O tema dessa noite é 3 passos do guerreiro vencedor. 3 momentos da nossa vida, o conhecimento da verdade, o poder da palavra falada e o batismo de fogo. À medida que nós caminhamos nesses 3 passos, eu conhecendo a verdade, eu modelo novamente a minha mente, eu falo as palavras de Deus e eu as materializo. Elas se tornam realidade na minha vida. Esse é o caminhar vitorioso. Esse é o caminhar que move céus e terra. Esse é o mover de Deus sobre a igreja, sobre um povo maduro, sobre um povo que realmente sai e vai além do normal, além da rotina, sai do raso e vai mais fundo. A verdade, ela tem um poder sobrenatural de desvendar as mentiras. Interessante que a palavra pecado é errar o alvo. E normalmente as mentiras nos levam a desviar do caminho da verdade, a errar o alvo. E nós precisamos renovar a nossa mente e ampliar o nosso entendimento, porque a Bíblia diz em João 8,32, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Ou seja, de alguma forma nós estamos cativos na mentira, de alguma forma nós estamos embotados em mentira, de alguma forma nós estamos recebendo muitas informações, muitas frases, muitos conhecimentos travestidos de verdade que não são verdades. Aliás, nós vivemos o tempo do fake news. Nós vivemos o tempo onde realmente muito do que se fala é duvidoso. Muito do que se fala não tem comprometimento com a verdade. E a Bíblia nos diz também que o pai da mentira é o diabo. Lá em João 8,44, vos tendes por pai o diabo e quereis satisfazer os desejos do vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e é o pai da mentira. E este é o chamado príncipe deste mundo. E este é o chamado que domina todos os povos. E às vezes perguntam, puxa, por que tanta desgraça no mundo se Deus existe? Porque o príncipe deste mundo é o mentiroso. E nós, conhecendo a verdade, vamos enfrentar a mentira. Porque até o pessoal usa uma figura de um diabinho e um anjinho cochichando nos nossos ouvidos. Na verdade, o Espírito Santo fala ao nosso coração. E o diabo fala à nossa mente, ao nosso redor, tentando nos enredar, tentando criar armadilhas. Então, muitos cochichos que a gente ouve, não vêm de Deus. Aliás, eu vou dizer uma coisa para você. Deus nunca fala mal de você. Nunca te critica. Ele te ama incondicionalmente. Então, quando você ouve, você não vai conseguir. Quando vem uma frase assim, isso não vai dar certo. Ou alguém diz para você, você não é amado. Ou você pensa, ou você ouve vozes, muitas vozes, você não tem jeito. Você vai morrer, se tiver uma doença, já vem os pensamentos, você vai morrer. Tudo isso não vem de Deus.
Todas essas frases não vêm de Deus. E elas só têm um objetivo, que é o objetivo maior de Satanás: é roubar, matar e destruir. E aí você dá espaço na sua mente para essas inverdades entrarem. Você dá condição disso te afetar. Mas nessa noite eu quero ir além. Eu quero remover essas mentiras sobre a minha vida. Eu quero remover os cochichos que não vêm de Deus. Eu quero me compromissar com a verdade. A verdade é a palavra de Deus. A verdade é o que o Espírito Santo fala ao meu coração. A verdade é aquilo que me edifica, aquilo que me faz ir para frente, aquilo que me dá forças quando eu não tenho mais. Se você lê os Salmos de Davi, você vê quantas situações que ele está rodeado pelos inimigos, e a força vem do Senhor. Nós temos que separar. Lá em Romanos 12:2 fala de renovar a mente. Nós temos que entender claramente o que é falso do que é verdadeiro. Tem uma historinha que diz assim que o cara no exército, ele normalmente tem o seu pelotão e tem um sargentão. E que num determinado momento reúne-se uns 10 ou 15 pelotões, e está aquele monte de pelotão ali, quando de repente há uma ordem de que cada pelotão forme uma fila. E aí 10 ou 15 sargentões começam a convocar seu povo, e cada soldado reconhece a voz do seu sargento. E vai na fila certinha. E vai no lugar certinho. São muitas vozes, mas ele sabe a voz do seu sargento. E nós precisamos parar de ouvir muitas vozes. Só precisamos ouvir a voz do coração. Nós não precisamos desse monte de diabinhos falando conosco. Nós precisamos só ouvir o nosso Senhor falar conosco. E nós vamos na fila do Senhor, porque não haverá crítica. E quando a gente fala de conhecimento, o melhor aluno da sala de aula, o cara mais entendido, o bambambam, ele tem um limite de conhecimento. O conhecimento pleno é aqui. Por mais que você conheça todas as coisas, você chega num limite do conhecimento natural. Mas nós que temos fé, vamos além do normal. Nós podemos ir além do normal, porque o limite pleno do conhecimento é o natural e o sobrenatural. É o visível e o invisível. É o finito e é o infinito. É o mortal e é o imortal. Por isso eu quero ir além do normal. Porque por mais gênio que eu possa ser nesse mundo, o topo que eu chego é mediano. Ou seja, por mais bambambam que você se considera, você não passa de um medíocre. Medíocre, porque conhecimento pleno vem pela fé. Conhecimento pleno vem pela intimidade com Deus, pela graça de Deus, pelo poder de Deus. Esse é o primeiro passo, a verdade. A fé, o conhecimento da fé, é ler a Bíblia, é crer no que a Bíblia diz, é andar além do normal, é ir mais fundo no rio de Deus, é mover no sobrenatural. Eu dando esse passo, renovando a minha mente, eu vou poder falar aquilo que Deus fala ao meu coração, e não mais aquilo que não fala ao meu coração. Porque quando eu dou ouvidos às muitas vozes, eu também falo coisas que não edificam. E a palavra falada, ela tem um poder sobrenatural no nosso mundo visível. Porque a palavra falada, ela emite ondas, e ela reverbera, e ela ocupa espaço. Você já entrou num lugar e sentiu que o lugar é pesado? Ou no outro lugar e o lugar é leve? E você pode ver que aquele lugar que tem um ambiente pesado, há muita gritaria, muita briga. E a palavra reverbera naquele lugar. Então nós temos que tomar muito cuidado
com o que falamos, porque a Bíblia é muito clara. Deus, quando criou todas as coisas, Jesus é o verbo, Ele criou pela palavra. Quando a gente aceita Jesus, a Bíblia é clara que diz assim: aquele que crê e falar. Nós nascemos num país que todo mundo crê em Jesus, todo mundo nasce cristão, mas poucos falam: eu creio que Jesus é o Filho de Deus, que morreu na cruz e ressuscitou, e que subiu aos céus ao terceiro dia, e que me recebe como filho dele, e eu sou herdeiro de Deus. Poucos expressam essa verdade falada, porque quando eu falo, eu não só atinjo a dimensão natural, mas eu atinjo a dimensão sobrenatural. Os principados e potestades vão ouvir. E aquele diabo que me usava e que mentia, ele sabe agora que eu sou filho de Deus, e ao contrário do que ele tinha poder sobre mim, ele passa a ter medo de mim, porque ele ouviu o que eu disse, e sabe que a partir daquele momento eu estou selado, marcado, protegido pelo Pai, e que o poder dele está limitado aos cochichos, está limitado a uma armadilha. Mas ele não me possui mais, ele não tem mais como me usar. E quando eu uso a palavra, ela é muito poderosa, e a Bíblia diz que a palavra ela pode criar ou destruir. Ou seja, a simples palavra ela pode se materializar em criação ou destruição. O simples falar, ele cria uma legalidade nos ares, de mover os ares a favor ou contra. Eu tive 2 experiências na minha casa esse ano de 2017, o ano passado, e elas marcaram muito para mim, para o meu coração, essa questão da palavra. No segundo bimestre, meu filho foi muito mal na escola, e no mesmo momento que eu vi o boletim dele, veio ao meu coração assim: ele vai repetir de ano. Mas eu não verbalizei, eu não falei, ao contrário, eu fui orar e fui clamar a Deus. E aí Deus me pediu uma coisa que era quase impossível, porque santo de casa não faz milagre. A única matéria que ele estava com muita dificuldade era a matéria que eu mais entendo, mas eu nunca consegui dar aula para filho. É um mistério terrível isso. Mas aí, eu orando, Deus falou: gasta tempo com ele. E eu resolvi dedicar 1 hora por dia para fazer uma revisão e estudar com ele, estar ao lado dele. E coisa que seria impossível, eu tenho 6 filhos, ele era o 6º, eu não consegui com os 5 primeiros. E Deus deu graça, não só para eu pacientemente estar com ele, mas ele pacientemente me suportar. Foi um milagre. E nós estudamos junto, e ele melhorou, mas não o suficiente para passar de ano, mas melhorou. Ele praticamente dobrou uma nota ruim para uma nota média. Aí eu falei para a Silvia, pedimos ajuda dos universitários. Aí a Yara também se propôs a nos ajudar. E no último bimestre veio o Hélio Peixoto, que vai estar no Encontro da Família, ministrar aqui. Falou de mudança de mente, de pensar em fé, de acreditar e proferir as palavras de Deus, tirar essas mentiras do coração. E ele saiu daqui e a gente cobrando dele que estuda. Ele fala: pai, o senhor não ouviu o pastor? Eu vou passar de ano. E ele passou de ano. Semelhantemente, minha filha que está aqui, começou o ano passado, ela tinha que arrumar estágio no nível da faculdade, e ela fez várias entrevistas e não conseguia ser aprovada. E um ano antes ela fez um teste para o intercâmbio e acabou perdendo na última hora a vaga para uma amiga dela, que é a melhor aluna da sala. E aí, em novembro mais ou menos, ela tinha uma entrevista numa multinacional muito boa, e essa amiga ia junto, e ela chegou para mim e falou assim: pai, a fulana vai roubar minha vaga de novo. Na hora, eu falei: não, filha, Deus é bom.
e eu não me ative a isso. Palavra falada é profética. E realmente aconteceu o que ela falou. A gente orou, depois falei com ela. Deus é bom, Deus é maravilhoso, Deus está acima de todas as circunstâncias. Quando a gente proferir alguma palavra que escape, nós temos que imediatamente fazer uma oração de renúncia. Tirar a legalidade dela nos céus e na terra, para que o inimigo não possa usá-la. E depois que realmente ela não passou, e ela ficou muito triste, porque estava 7 meses, já tinha recebido vários nãos. E aí eu orei nesse sentido, anunciando tudo aquilo que tinha sido falado. Aí ela foi chamada para uma outra empresa, que tinha 3 departamentos que precisavam de 3 estagiários. E ela passou nos 3. Inclusive pôde escolher o que ela queria. Mas o que eu estou contando isso é para a gente entender que a palavra tem um poder sobrenatural. A palavra move céus e terras. A Bíblia diz que Jesus falou: se você disser para esse monte, saia daqui e vá para lá com fé, ele vai mover. E eu vou citar vários versículos, se você está anotando, nós não vamos nem projetar, eu só vou citar, só para você ver quanta importância tem na Bíblia a questão da palavra falada. Ela pode produzir, em Provérbios 18, 21, ela pode produzir vida ou morte. Em Provérbios 10, 11, ela pode ser a fonte da vida ou a alegria, ou a violência. Ou seja, a nossa palavra pode trazer alegria, como a nossa palavra pode trazer guerra. A palavra falada, ela pode trazer cura, como ela pode ferir ao outro. Essa parte de cura e ferir está lá em Provérbios 12, 18. A palavra falada em Provérbios 12, 25, ela anima as pessoas ou ela deprime as pessoas. Isso tudo está na Bíblia, nos alertando: cuida da sua palavra, cuida da sua boca, cuidado com o que você fala. A palavra, ela pode desviar a fúria ou despertar a ira. Isso está lá em Provérbios 15, 1. Você pode ligar e desligar nos céus e na terra. Por isso que a gente fala o amém. Assim seja, é a concordância que liga e desliga. Lá, ligar e desligar está em Mateus 18, 18 ou Mateus 16, 19. Em Mateus 15, 18, 19, diz que a palavra pode trazer pureza ou impureza. Conversas torpes, conversas que nada edificam, ou conversas que edificam. Existe um movimento jovem que é muito bonito, fala assim: eu decidi esperar. Isso é uma conversa que edifica, e você materializa isso em palavras, e você vai se machucar muito menos, muito menos. A Bíblia diz que a palavra a língua é como o leme de um barco, pequeno, mas que conduz o barco inteiro. Ou como uma faísca de fogo numa floresta, pequena, mas que destrói uma floresta inteira. E a língua é um instrumento pequeno que pode afetar todo o seu corpo. Tal a importância do que falamos ou deixamos de falar. Lá em Tiago 3,2 fala para não tropeçar no falar. Não fala coisa com coisa, fala coisa séria. Cuidado com o que você fala. E outra, como é que você alimenta seu coração? Porque a Bíblia diz, lá em Mateus 12, 34, que a boca fala daquilo que está cheio o coração. O que você está vendo, o que você está ouvindo? Qual é o alimento auditivo que você está recebendo e qual é o alimento visual que você tem assistido, ouvido e visto? Ele enche teu coração. Até eu lembro de um irmão que ele não conseguia controlar os palavrões. Inclusive o ambiente de trabalho dele era muito pesado de palavrões. Então era uma coisa quase que
fora do controle dele, e aquilo entrava o dia inteiro no coração dele. Quando ele chegava na casa, a boca fala do que o coração está cheio. Então ele precisava todo dia estar orando e se limpando, todo o tempo estar orando e se limpando, para não deixar que isso pudesse ocupar a mente e o coração. Há uma palavra em Mateus 12, 36 e 37, que diz que o juízo final, nós seremos julgados baseados na palavra que falamos. Uau! Em Salmos 34 fala: guarda a tua língua e os lábios. Existe um treinamento para a gente melhorar o nosso linguajar. Muitos de nós falamos muitas coisas indevidas. Falamos para um filho: você é um vagabundo, você nunca vai dar certo. Ou para uma filha que se desviou de conduta: você é uma vagabunda. Gente, isso tem um poder profético sobre a vida deles. Isso tem que ser anulado. Nós não podemos ser instrumentos disso. E o treinamento para a gente mudar a nossa maneira de ser é a oração e a leitura da palavra, que nos capacita a ouvir a voz de Deus, nos leva a discernir o nosso sargento, o nosso Senhor, nos separa de tantas vozes e tantas mentiras e nos leva à verdade, nos conduz a um passo da verdade, nos faz realmente entrar na presença de Deus e discernir as coisas. E aí nós vamos passar a falar as coisas de Deus, as promessas de Deus. Nós vamos ser pessoas que realmente não são movidas por positivismo ou pensamento positivo, mas nós somos movidos por fé, porque nós conhecemos a verdade e a verdade nos liberta da mentira. E a nossa palavra não é simplesmente uma palavra positiva repetida como um mantra. Nossa palavra é uma declaração de fé nos ares, que mudam a atmosfera, que mudam os ambientes, que mudam a nossa vida e o nosso futuro, que mudam o nosso caminhar, que mudam os nossos pensamentos, que mudam os nossos interesses. E a coisa mais forte, o Kelson já falou isso daqui, é uma arma das trevas, é a dúvida. O medo, são as armas que ele mais usa. É gerar dúvida e gerar medo. Nossa, eu vou quebrar. Não fale isso, meu irmão. Você não vai quebrar, não. O Senhor é contigo. O cara, quando ele fala assim: eu acho que eu vou ser mandado embora, pode fazer as malinhas e ir embora. Ele já proferiu. Mas toda vez que você fizer isso, eu vou te dar uma dica. Pô, escapou, deixou o pensamento vir à boca. Deus, eu desligo isso nos céus e na terra. Eu removo toda a legalidade dessa palavra. Porque a dúvida, gente, ela é uma arma terrível contra a nossa fé. E nós temos, segundo a palavra de Deus, de ser mais astutos que a serpente. Então, quando ela joga dúvida, eu tenho que pegar a dúvida que ela jogou e jogar de volta para ela. Isso é muito interessante, porque lá em Lucas 20, você vai ver que os fariseus, vou ler de 2 a 4, que você vê que os fariseus tentaram confundir Jesus. Eles falaram-lhe dizendo: dize-nos, com que autoridade faz essas coisas? Ou, quem é que te deu esta autoridade? Ou seja, eles tentam jogar dúvida, ou tentam jogar Jesus numa situação que ele poderia ser pego na própria palavra. Aí Jesus, com astúcia, responde para eles assim. Respondendo ele, disse-lhes: também eu vos farei uma pergunta. Dizei-me, pois, o batismo de João era dos céus ou dos homens? E aí eles ficaram com medo de responder, porque as duas respostas dariam para eles uma situação constrangedora. Ele falou: não sabemos. Ele falou: também não respondo. Não aceite a dúvida, não aceite a provocação, não aceite aquilo que vem para te derrubar. Teve uma pregadora
muito famosa, chama Kathryn Kuhlman, na década de 60, 70. E ela moveu em sinais e prodígios e fazia muitas curas. Em um determinado momento foi chamado para uma entrevista na televisão, e o repórter, com toda astúcia, falou assim: dizem os entendidos que mais de 90% das curas que você faz são psicossomáticas. E ela, com uma sabedoria e discernimento daquela seta maligna, devolve para o repórter. Fala assim: olha, se são psicossomáticas ou não, eu não sei. Mas o que os homens não conseguiram curar, o meu Jesus curou. E a gente às vezes cai nessas armadilhas e entra em discussões sem fim. Encontra argumentações e valores e quer provar alguma coisa, a gente não consegue provar nada. Nós temos que escapar dessas ciladas. Nós temos que ligar na terra as promessas de Deus. Quem assistiu aquele filme Sala de Oração, Quarto de Guerra? Aliás, tem alguns aí que estão com outra tradução. Mas é um filme que mostra uma moça, um marido quase que traindo ela, e ela entrando numa guerra com o inimigo, e ela sai da casa dela e ela começa a gritar: diabo, você não vai roubar meu marido, ele é uma promessa de Deus para a minha vida. E ela grita e começa a orar em voz alta e proclamar a vitória do Senhor e proclamar o poder de Deus. E o marido dela está num restaurante com a pseudo-amante, a mulher que queria seduzi-lo, e de repente ele teve um piripiri. Na verdade, a gente tem que aprender isso. Nós temos que gritar as bênçãos de Deus e calar nas mentiras do diabo. Nós temos que proclamar a vitória do Senhor e fugir da dúvida, do medo, da incerteza. Vamos ficar de pé. Você vai fazer uma oração comigo. Senhor Jesus, me perdoa de todas as palavras que eu disse que não trouxeram edificação contra meu cônjuge, meus filhos, amigos, pessoas da família. Lava com teu sangue, Senhor. Anula toda legalidade nos céus e na terra. E nesta hora, Pai, eu quero proclamar as verdades do Senhor. Querido, agora começa a proclamar as promessas de Deus, o amor do Pai, a compaixão do Espírito Santo. Pai, o Senhor é o Senhor sobre a minha casa, o Senhor é o Senhor sobre a minha família, o Senhor é o Deus sobre os meus filhos. Nenhum deles se perderá, e se perdido está, voltará para a tua presença, será restaurado, será recuperado. Pai, o meu casamento tem jeito, Senhor. Oh Deus, esse emprego, Senhor, que eu preciso, abre as portas e move no sobrenatural, move no mundo invisível, Pai, move os corações que, Senhor, tudo que plantarmos, colheremos, Pai. Vem Espírito Santo de Deus, vem Espírito Santo de Deus, vem Espírito Santo de Deus. Aleluia, Jesus, aleluia. Glória a Deus. Pode sentar, porque nós só estamos no segundo passo. Não sei se vocês perceberam, nós demos o primeiro da verdade e agora o poder da palavra. E o terceiro passo, que é o passo do batismo do fogo, foi uma promessa de Deus. Quando Jesus foi batizado, João Batista, que é considerado o maior profeta de todos os tempos, ele
quando viu Jesus, lá em Lucas 3,16, João Batista ao ver Jesus, deixa eu achar o texto aqui para vocês, são tantos textos. Lucas 3 diz assim: respondeu João a todos dizendo: eu na verdade batizo-vos com água, mas eis que vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de desatar a correia das alparcas. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Nem João foi batizado com fogo, e Deus nos prometeu essa bênção. Deus prometeu a nós que Ele nos daria essa graça. O batismo com fogo é um nível mais profundo de intimidade. É um passo além do normal. É um passo onde eu posso ouvir a voz de Deus, onde eu posso ser tocado pelo Espírito Santo, onde eu posso ter um mover mais alto. Sabe, queridos, o objetivo maior de um pastor é ser um servo inútil. Sabe o que é um servo inútil? É quando ele faz todas as suas ovelhas ouvirem a voz de Deus. Ele se torna desnecessário. Porque se você está ouvindo Deus, o máximo que eu posso fazer é te atrapalhar um pouco. Vou provocar um pouco as mães. Os pais têm o mesmo objetivo com os filhos. É fazer eles andarem sozinhos. Tirar o guarda-chuva sobre a vida deles. É deixá-los independentes. E a hora que a gente conquista isso, nós cumprimos a missão. Lógico que vai ter sempre novos chegando, mas cumprimos a missão dos maduros. Tem uma história do vô do Roland Baker, que ele era um missionário na China em 1920. E ele tinha uma creche com crianças de 8 a 10 anos. E todo dia ele fazia o devocional das 8 às 8h30. E aquela meia hora de oração para aquelas crianças chinesas era uma eternidade sem fim. Não acabava nunca. E um dia ele entrou na sala e as crianças estavam orando e chorando. E deu a meia hora e elas não se levantaram. E estava dando quase 1 hora e elas não se manifestavam. Elas foram visitadas pelo Espírito Santo. E estavam no mover, num avivamento. E ele todo preocupado porque o professor chinês, que nem salvo era, estava chegando. E aí ele faz uma oração: Deus, o que eu faço? Aí Deus fala para ele: não faz nada que você me atrapalha. E ele não fez nada. E ele deixou o Espírito Santo mover no meio daquelas crianças. E o professor chegou e ele não fez nada. E quando ele olha, o professor está ajoelhado embaixo de uma mesa, confessando, entregando sua vida a Jesus. Essas crianças, a maioria já faleceu, de velhice. Converteram 500 mil de chineses ao Senhor Jesus. Porque viram, ouviram e entraram num relacionamento de intimidade com Deus, que é o nosso objetivo maior, que é a nossa busca, que é a nossa intenção. O batismo do fogo é uma visitação do Senhor na nossa vida. Sabe, eu já li muito livro, eu já preguei muita coisa que eu ouvi dizer que aconteceu, que eu li que está acontecendo em tal lugar. O mover de Deus tem movido sobre a terra, muitos avivamentos aconteceram, mas eu quero te dizer uma coisa muito importante, queridos: chegou a sua hora. O testemunho não é mais do que eu ouvi dizer, mas o testemunho é do que você vai dizer que Deus fez na sua vida, que os céus moveram, que as suas palavras se materializaram, que as bênçãos vieram. Tudo bem, glória a Deus por o que a gente ouve, mas Deus quer nos levar num tempo novo, uma experiência pessoal, e essa experiência tem que ser provada por todos. Não é para o pastor vir aqui: olha, eu estava orando, aí eu vi o teto se abrir, e eu vi anjos descerem, glória a Deus por isso.
Mas Deus quer levar você na mesma dimensão, na mesma experiência, no mesmo toque do altar. Nós temos que clamar: eu quero, eu preciso. Sabe, é que nem o batismo do Espírito Santo. Eu não desisto até o momento que eu seja visitado pelo Espírito Santo. E às vezes a gente cria algumas doutrinas que diz que só batizado no Espírito Santo quem fala em línguas estranhas, e aí a pessoa não fala, ela fica chateada. Mas uma visitação do Espírito Santo, gente, ela é uma visitação do Espírito Santo. Ela move seu coração, ela muda suas atitudes. Você pode se arrepiar, você pode chorar, você pode gritar, você pode falar em línguas. C.S. Lewis é um dos homens mais tremendos da história do cristianismo nos Estados Unidos, e não tem nenhum relato que ele tenha falado em línguas. Foi tremendamente batizado no Espírito Santo. Então assim, não desista, não desista. Eu preciso. Pai, me visita, Senhor. Não só com o batismo do Espírito Santo, mas também com fogo. Sabe aquilo que eu falei do poder da palavra? Quando você aceita Jesus e confessa Jesus como seu Senhor e Salvador, e isso reverbera nos ares, isso é tremendo, porque o diabo treme com a sua atitude. Aí você decide dar mais um passo de ação, e você resolve batizar nas águas, como um testemunho público da sua fé. Gente, os céus tremem, e a tua graça aumenta. Mas não para aí, eu vou mais além. Eu recebo o batismo do Espírito Santo e recebo a visitação do fogo de Deus sobre a minha vida, e eu vou muito mais além. Eu quero mergulhar no seu rio. Eu estou cansado de ficar no raso, eu estou cansado de molhar só meus calcanhares. Eu quero ir mais fundo, eu quero entrar na cintura, eu quero entrar no peito, eu quero mergulhar e me afogar na tua presença, Pai, e deixar a tua correnteza me levar aonde tu queres que eu vá. Aonde tu queres que eu vá. Quando a gente é visitado pelo Espírito, gente, acontece o que o Kelso falou aqui do filho pródigo que cai em si, que ele desejava tanto que Adão fizesse isso. Sabe, quando alguém fala pra gente, e as pessoas às vezes discernem, e a gente tem uma postura assim de não aceitar aquela orientação, de repreender aquela fala. A gente desdenha muitas vezes, ou ignoramos muitas pessoas, achamos que é inveja, que o pessoal está com o olho gordo em cima da gente, tem gente querendo me perseguir, e muitas vezes é um alerta verdadeiro, mas ele não consegue ser eficaz. Nossos ouvidos estão tapados, a nossa mente está embotada por causa das mentiras que nós deixamos entrar em nós, e não damos espaço para a verdade do alto. Mas quando o Espírito Santo fala ao meu coração, todas as máscaras caem, todos os argumentos se esvaem. Eu já contei isso aqui, não vou repetir. Eu era megalomaníaco. E aí, quando alguém falava isso não vai dar certo, é olho gordo. Mas eu queria ficar rico. Eu achava que tostão fazia milhão. Mas eu não aceitava. Não, as pessoas não conseguem entender a minha dimensão. Com marido e mulher isso é muito comum. Mulher tem um sexto sentido, falando: não gostei daquele seu amigo. Misericórdia, não vai dar certo, queridos. Ouça a voz da tua mulher. Eu não sei se só eu que insisti nessa história e quebrei a cara algumas vezes. Mas se o Espírito não falar, nem mulher, nem amigo, nem pastor vai convencer você do contrário. Abre tua mente, abre teu coração, para que o fogo do Espírito traga uma intimidade tal que você possa cair em si. Quando o filho pródigo caiu em si, é que nem um drogado. Você já tentou convencer um drogado a largar as drogas? Você não convence. Está aí o trabalho do P1V. E é a graça de Deus que vai tocando essas pessoas. É o poder sobrenatural de Deus que move. Não é o esforço, não é a filosofia, não é os argumentos. Aliás, eu costumo brincar às vezes, né? Graças a Deus eu não sou político, porque acho que nem minhas filhas votariam em mim.
Porque a gente não convence ninguém. É a graça de Deus que convence. Nós precisamos ouvir o Espírito Santo. Precisamos estar atento a Ele, para mudarmos e ver a verdade, tirar as lentes coloridas, as lentes que distorceram a verdade, enxergar aquilo que vem de Deus, tirar a dúvida, tirar o medo, tirar a insegurança. E aí vem o fogo e queima tudo que está errado. Lá em 1 Coríntios 3, 12 e 13, fala do feno, da palha, da madeira, mas também fala do ouro, da prata e das pedras preciosas. A gente às vezes está produzindo feno, está produzindo palha. Há muitos anos atrás eu fiz um jejum de 3 dias, só de água. Gente, eu sofri demais, é demais. Eu só não comi o pão que o diabo amassou porque eu estava de jejum. Mas sofri demais da conta. Foi terrível. E assim, a intenção e o propósito estavam errados, mas eu não sabia. Eu achava que depois dos 3 dias o céu iam se abrir, todas as bênçãos que eu precisava eu iria receber, novos contratos iam ser gerados, eu ia ficar rico. E aí no 3º dia, achando que eu era o ó do Borogodó, o rei da cocada preta, fui na igreja. Aí o pastor vem orar comigo e fala assim: santo pastor, você está entregando palha, feno e madeira no altar de Deus. Ou seja, intenção errada, propósito errado, esforço errado, tudo que você está entregando, na hora que ser provado no fogo, não vai sobrar nada. Graças a Deus, na época eu fiquei muito revoltado com o pastor, quase apostatei da fé. Mas graças a Deus, eu pude crescer. Eu pude ficar mais maduro. E tive a oportunidade outras 2 vezes de fazer jejum. Já não sofri tanto. Já não foi tão difícil. E eu creio que com propósitos melhores. E foram recebidos, talvez como ouro e prata. Que também o fogo os purifica, mas não os consome. Esse fogo que purifica e que consome aquilo que não presta, é o fogo do Espírito Santo que nós precisamos. Essa é a chama que tem que estar em nós. Lembra quando os 2 discípulos a caminho de Emaús e Jesus começa a falar com eles? Diz a Bíblia, quando eles descobrem que era Jesus, lá em Lucas 24, 32, ele fala assim: e ardia-nos o coração quando ele falava. Querido, nós precisamos ter esse sentimento da palavra de Deus sendo revelada em nossos corações, a ponto de arder. Sentir o queimado do Senhor nos nossos corações. Lembra dos 3 amigos de Daniel? Ananias, Misael e Azarias, que foram amarrados e jogados na fornalha. Até os caras que jogaram eles nas fornalhas morreram queimados. E eles, quando caem na fornalha, desafiados, eles falaram assim: se Deus quiser nos salvar, Ele nos salva. Se Deus quiser nos levar, Ele nos leva. A fé em Deus, absoluta. E de repente na fornalha existia o 4º homem, o Senhor Jesus, a verdade. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Eles não foram queimados, nem chamuscados. E a única coisa que queimou na vida deles: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. As amarras foram queimadas. Aquilo que nos amarra, aquilo que nos prende, aquilo que ainda está evitando que a gente deslize na bênção, na graça e no mover de Deus, sobrenatural. Aquilo que ainda não tem permitido que a gente vá mais além. Aquilo que ainda esbarra no normal, no mediano, no medíocre. Eu quero ir além. O cara mais inteligente da sala de aula sabe menos que eu. Porque ele conhece o natural, eu conheço o sobrenatural. É esse o caminho que a gente tem que traçar. Nós temos que ter um comprometimento
com a palavra de Deus, fome da palavra de Deus. Nós temos que ter paixão. E é interessante que o Eugênio falou que paixão é amor com dor, diferente do que se fala por aí. É a paixão de Cristo, é o sacrifício na cruz. Nós temos que ter uma paixão por Deus. Muito legal isso. Cumplicidade com Deus. Abrir o coração, rasgar, buscar os frutos do Espírito Santo, o fogo do Espírito Santo. Tira de nós, Senhor, o medo. Tira de nós, Senhor, a vergonha. Tira de nós, Senhor, a insegurança. Tira de nós, Senhor, a dúvida. Tira de nós o espírito de orfandade. O espírito de orfandade é aquela necessidade imensa de autoafirmação o tempo todo, de ser reconhecido, de ser elogiado. É uma falta de identidade. Mas traz para nós, Pai, coragem. Traz para nós, Senhor, ousadia. Traz para nós, Senhor, intrepidez, segurança e poder. Eu preciso dessa palavra revelada. Eu preciso dessa letra viva, da palavra rema no meu coração. Porque quando ela vem, ela move céus e terra em favor daqueles que o amam. Queridos, nessa noite eu quero te pedir, queria que o Eugênio, se pudesse, tocar um louvor, que você abra seu coração e peça para Deus: vem e incendeia-me, Senhor. Eu quero receber o teu fogo, Pai. Eu quero renovar a minha mente, Senhor. Eu quero ir mais além do que eu possa pensar ou imaginar. Eu quero o novo de Deus. Eu quero mudanças. Eu quero falar das tuas promessas e ver elas se tornarem realidade no meu caminhar. Em nome do Senhor Jesus. Amém, Pai. Senhor Jesus, eu declaro, Pai, cada um de nós saindo daqui com as cordas das mãos e dos pés queimadas pelo fogo do Teu Espírito Santo. Abençoa, Senhor, as nossas crianças. Declaro crianças cheias da glória, do poder do Espírito Santo. Estenda as mãos, igreja, sobre as nossas crianças, sobre os nossos professores. Declaro, Pai, o poder do alto vindo sobre cada um deles. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Toda limitação humana sendo queimada agora. Ó Deus, para que a excelência do Senhor apareça através de nós. Ó Deus, limpa-nos para que possamos brilhar para Ti nessa terra. Limpa o Teu povo, Senhor. Em nome de Jesus, desconecta-nos, ó Deus, deste mundo. Pai, porque não somos deste mundo, Pai. Nós somos, ó Deus, do mundo do Senhor, Pai. Do mundo celestial, da eternidade contigo. Então eu declaro, meu querido irmão, irmã, em nome de Jesus. Sabe o que Deus fala ao meu coração? Com seus olhos fechados. Sabe aquilo que você tem lutado para vencer? Quem sabe no seu temperamento? Quem sabe você não consegue dominar as palavras? Daqui a pouco você está falando mal de alguém. Isso virou um costume, a crítica. Quem sabe os pensamentos impuros. E você tem dito: Senhor, como é que eu controlo os pensamentos impuros? Quem sabe você não tem dominado os seus olhos, tem olhado para coisas que você não deve ver e não te edifica, lá no teu celular, lá no computador, na televisão. Quem sabe você tem ouvido coisas que você não gostaria de ouvir, feito coisas que você não gostaria de fazer, mas você fala: Deus, como que eu vou me livrar disso? Nessa noite, em nome de Jesus, o fogo do Espírito Santo está te libertando disso. Ainda com os olhos fechados, naquele dia que o Espírito Santo desceu há 2000 anos atrás, e aqueles homens foram cheios do Espírito Santo, e havia línguas como de fogo sobre eles. Eles estavam todos temerosos, porque de agora em diante eles seriam perseguidos.
E o fato de uma pessoa confessar Jesus naquele tempo era um atestado de morte. E muitos morreram por amor a Cristo e por não negarem a Cristo. Mas como que eles fizeram isso? Porque o batismo do fogo veio sobre eles. O medo foi extinto da vida deles. O amor a Jesus foi tão grande que lançou fora todo medo. Então que nessa noite todo medo saia do seu coração. Todo pés vacilantes sejam agora fortalecidos. Todas mãos decaídas sejam levantadas. Todo ânimo dobre seja agora revigorado em nome de Jesus. Eu declaro em nome de Jesus a mão do Pai sobre a sua vida. E todas as amarras, e todas as inclinações em nome de Jesus sendo vencidas agora. A carne sendo vencida pelo fogo do Espírito Santo. Que a graça do Senhor, o amor de Deus Pai, a comunhão do Espírito seja sobre a sua vida, sua família, em nome de Jesus. Amém. O Senhor tem, a graça do Senhor está sobre nós nessa noite, muito gostosa. O Espírito Santo continua falando, e o Senhor está levantando essa igreja num nível de maturidade tão lindo, que essa igreja vai ser tão amada, tão querida, que as palavras sobre esta igreja serão palavras de bênção. Certamente essa igreja ela não cumpre tudo que se propõe biblicamente falando, mas é uma igreja que o Senhor tem plantado a tua vida nesses dias. E como o pastor Elton falou tão bem, as palavras têm poder. E o Espírito Santo diz nesta noite, toda vez que você for falar algo sobre esta igreja, sobre a tua igreja, levanta uma voz de bênção. Diga: essa igreja é uma igreja onde a palavra de Deus flui, onde o Espírito Santo flui. Toda vez que você for falar dessa igreja, fale: essa igreja é do Senhor, pertence ao Senhor. O Senhor está levantando essa igreja num nível de maturidade, meu irmão. E assim, o que vai acontecer, meu irmão? Deus vai começar a usar cada membro dessa igreja poderosamente. Você vai ser usado no lugar onde você está plantado, onde você está trabalhando, onde você está servindo. E o Senhor vai te usar em palavras, em dons proféticos, meu irmão. Eu tenho falado muito sobre isso nesses dias. Eu tenho certeza absoluta que o Senhor está te chamando essa igreja para ser um exército poderoso em cada canto desta cidade. E você vai trazer palavras do céu, palavras de conhecimento, palavras de sabedoria. Você vai ser resposta de Deus para vidas que estarão ao teu lado, em nome de Jesus. Deus vai começar a te usar em dons de cura, meu irmão. Deus vai começar a te usar com milagres. Coisas que não existem passarão a existir através da tua palavra, pelo poder do Espírito Santo. Toda vez que nós nos unimos em maturidade, igreja madura, igreja estabelecida na presença e no poder do Espírito, o Senhor vai usar cada membro dessa igreja com muito poder, com muita unção, com muita graça, com muito óleo. Essa cidade será abençoada pelo povo dessa igreja. Onde você for, você será uma bênção, meu irmão. Onde você for, você será uma bênção. Você será uma resposta. Você será alívio. Você será lenitivo. Você será alegria, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Obrigado, Jesus. Aleluia. Dê um abraço na pessoa que está ao seu lado. Semana seja uma bênção para você. Diga assim: sai daqui, mas saia cheio do Espírito Santo. Deus te abençoe.